Oi, passando por aqui para responder um pouco as perguntas que vocês me fazem a respeito do curso Fundamentos de Encadernação e Pequenos Reparos. Para quem não me conhece, vou fazer uma breve biografia. Para quem não me conhece, eu sou Iris Beccatia. Eu sou biomédica de formação, instrumentadora cirúrgica, e por várias reviravoltas da vida, acabei parando, então, no restauro, né, na encadernação e no restauro de livros. Tive sebo por muito tempo em São Paulo, que é o sebo Vecchiolibro, que foi por onde tudo começou. Lá eu tive uma boa escola, né? Um bom aprendizado de restauro, porque, claro, eu tinha muitos livros para testar. Fiquei uns 12 anos em São Paulo. Primeiro comecei com o sebo, depois eu fui fazer curso de encadernação, de restauro, e tive meu ateliê lá. Dei aula lá há muito tempo, minhas aulas sempre foram presenciais, aí eu já vou contar um pouquinho da mudança, né, da trajetória. Fechei as portas em São Paulo e abri literalmente uma janela em Paraty. Fiquei acho que uns 8 anos lá em Paraty, um ateliê também lindo. Eu dava aula presencial lá também e oferecia um espaço que eu tinha lá para os alunos ficarem, enfim. E depois, então, por outros, né, percalços da vida, que eu falo que os percalços são sempre por uma boa causa, acabei então subindo a serra e hoje em dia estou em Petrópolis, um ateliê menor, um ateliê pequeno. A gente vai ficando mais velho, vai querendo enxugar as coisas. Eu sempre dei aula, presencial, então há mais de 25 anos que eu dou aula, aulas presenciais. Aí, né, com a demanda, eu fui me adaptando ao mundo, né, online. Então, comecei até, né, não continuei, mas continuei dando aula, mas online, ao vivo, porque eu sempre gostei dessa dessa proximidade com o aluno, né? Dessa coisa de estar perto, de saber o que ele está fazendo, uma coisa meio de mãe, eu acho, né? De querer saber ali, de pegar na mão. Mas aí eu tive que me render ao progresso e acabei tendo que, então, gravar aulas e disponibilizar aulas gravadas, que é o que está sendo, né, oferecido hoje em dia, e é como eu ofereço esse curso Fundamentos de Encadernação e Pequenos Reparos, que é o primeiro que eu chamo o primeiro módulo, vamos dizer assim, né, de uma série de cursos que tem uma sequência. Essa sequência é uma sequência pensada tanto da sequência das aulas como a sequência dos cursos. Então, eu começo com esse fundamentos, como o nome próprio, né? O próprio nome está dizendo, para você iniciar nesse ofício, né, da encadernação e do restauro. Eu vou explicar lá a aula como é que como são dadas. Depois tem um outro curso, né, na sequência dele, que é o restauro de encadernações, ou seja, restauro de capas, e brochuras e capas em capa dura em tecido. Tem um terceiro módulo, vamos chamar assim, que é a encadernação em couro, né, em capas de couro. É, Fora isso, eu tenho um curso que é um curso, na verdade são duas aulas, de álbum de fotografia costurado mesmo à mão, né, com aquele entrefolhamento, aquela coisa mais antiga mesmo. Mas, basicamente, então, eu quero falar deste curso, que é o Fundamento de Encadernação em Pequenos Reparos. Este vai começar em junho, mas o formato de todos eles, né, o formato que eu tenho oferecido é dessa maneira. Então, eu disponibilizo o curso, as aulas, quinzenalmente, que é para dar tempo do aluno assistir à aula, se tiver exercícios para fazer, né, conseguir executar esses exercícios. Junto à aula gravada, eu envio o PDF da aula, mas é um PDF. PDF, é um livro mesmo,
todo o passo a passo, todo as fotos que eu vou né, mostrando para vocês no PowerPoint durante a apresentação da aula gravada. Então, é um PDF que assim que você pode, depois que você não tiver mais acesso à aula gravada, você pode tranquilamente fazer o passo a passo, recordar, relembrar, refazer os exercícios, ou a aula, ou os pequenos reparos, enfim, é através desse PDF. A aula gravada eu disponibilizo por um ano e o PDF é de vocês, né? Assim, é vitalício. A sequência das aulas. Antes de falar na sequência, que eu estou olhando aqui um pouquinho também as perguntas que me fazem, como tirar dúvida? Então, durante o curso, durante esses 15 dias entre uma aula e outra, ou mesmo que a pessoa não tenha tempo, né, de assistir nesse período, enfim, durante o curso todo, são 11 aulas, quinzenalmente, que eu entrego. E durante esse período, eu tiro dúvidas ou pelo grupo de WhatsApp, que eu gosto, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, ou pode ser diretamente comigo no meu WhatsApp. Quando a dúvida é muito recorrente, ou seja, muitas pessoas, né, muitos alunos têm essas dúvidas, eu acabo, às vezes, ou fazendo uma aula ao vivo, né, um tira-dúvidas ao vivo. Eu posso, às vezes, até gravar mini aula para poder sanar aquela dúvida. Vocês têm acesso a mim durante o curso muito fácil. Eu posso, às vezes, demorar um pouco para responder, porque, como é que a gente fala, né? Eu faço tudo. Então, eu dou a aula, eu preparo a aula, eu gravo, eu tiro dúvidas, eu ainda trabalho, né, com isso, então eu faço trabalhos de restauro. Hoje em dia, estou fazendo até um pouco menos, porque tem me tomado bastante tempo isso das aulas, e é o que eu mais gosto de fazer mesmo. Eu gosto de ensinar, sempre gostei de ensinar. Então, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas é só ter um pouquinho de paciência que eu respondo a todos. Então, isso de tirar dúvida, você não vai ficar sem sanar as suas dúvidas. Os materiais que a gente vai precisar, eu mando uma lista de fornecedores. É claro que a lista de fornecedores não é atualizada, porque tem sempre, né, novidade no mercado, mas através do grupo, ou mesmo perguntando para mim se tiver dúvida de como adquirir esse material. Os materiais básicos são básicos, né? São simples. Depois a gente vai aprofundando mais, e é claro que a gente vai procurando depois otimizar e melhorar, né, em questão de aquisição dos materiais, ser materiais mais duradouros, ser materiais melhores. Mas no início não é preciso muitos materiais, né? A gente consegue fazer com poucos materiais, na verdade. O meu curso tem teoria, sim. Tem bastante teoria, porque isso é uma coisa que na minha formação eu senti muita falta, porque eu sabia fazer, mas eu queria saber por que que eu estava fazendo daquele jeito, por que que eu escolhi aquela cola e não a outra, o que que acontecia se eu colocasse um produto no meu papel. Qual a reação química, né? Como eu venho também, né, de uma formação, né, mais de saber os porquês das coisas, é uma coisa que eu queria saber mesmo. Então, eu tenho bastante teoria, porque o meu objetivo é fazer com que você consiga executar, reproduzir os trabalhos, né, que eu mostro para a gente fazer, os pequenos reparos nesse primeiro curso, ou no segundo curso, né, os restauros propriamente ditos, sozinho, mas porque você vai ter
base para isso. Você não vai precisar sempre de um mentor, sempre de um professor para te acompanhar, mas isso você só consegue se você tiver a, a habilidade, né, e um repertório de conhecimento. E eu digo assim, não só na área do restauro mesmo, mas sabe, um pouco de biologia, um pouco de química, que eu dou uma aula, né, fundamentos, né, de química. É, estudar, se interessar, ser curioso, fazer cursos, não só comigo, fazer cursos com outros profissionais, outros professores, porque você sempre vai aprender. Sempre vai aprender. Cada professor tem uma didática, cada professor teve as suas experiências. Então, o que eu ensino para você foram as minhas experiências, que são diferentes das experiências de outros profissionais. Então, eu acho que é muito importante fazer cursos, aprender, ler muito, para saber por que você está fazendo aquele procedimento que a gente se propôs a fazer depois de pensar, né, e estudar o livro que a gente vai trabalhar. A primeira aula, eu vou falar um pouquinho da sequência. A primeira aula, claro, é uma introdução e são os materiais. A introdução, porque tem uma diferença entre encadernação e restauração. As duas estão interligadas, mas tem as suas diferenças. Então, e a gente vai falar muito sobre isso no curso. Então, tem encadernação, tem reforma, tem restauração, né? Então, são todos conceitos: conservação, conservação preventiva, conservação curativa. Não vou explicar cada item desse agora, mas é importante a gente conhecer também para a gente saber que linha a gente vai seguir. Você quer só a conservação preventiva? Você quer a conservação curativa? Você vai trabalhar só com higienização? Você vai trabalhar só com pequenos reparos em livros sem desmonte, que é o propósito desse primeiro curso, né, desse primeiro módulo? Não, você vai querer trabalhar com o restauro de capas também. Você vai querer trabalhar com banhos químicos, né? Então, isso daí é um outro curso só de banhos químicos, porque é uma coisa muito séria. É trabalhosa, não é que é difícil, mas você tem que entender um pouquinho de química, um pouquinho bastante de química, para você não fazer nenhum procedimento inadequado que pode trazer mais prejuízo ao livro do que benefício. Que isso é uma coisa que a gente sempre, quando vai fazer o restauro de um livro, a gente sempre para pensar se o procedimento que você vai realizar, se ele é benéfico ao livro, ou se você vai, né, trazer mais algum problema futuro para ele. Então, essa primeira aula é justamente para a gente falar sobre conceitos, sobre os materiais que a gente vai usar. Tanto os gerais, né, que serve tanto para encadernação como para o restauro, que a maioria são, né, são afins, mas tem muitos materiais que eles são específicos, como as colas, como os papéis que a gente vai trabalhar para fazer o restauro. Por quê? Na encadernação, por exemplo, uma encadernação de papelaria, você não se preocupa com a longevidade, com a originalidade, com a reversibilidade dos procedimentos que você estiver fazendo. Mas no restauro, sim, isso é super importante, que a gente vai ver dentro desses conceitos. Depois que a gente viu essa aula de materiais, então a gente vai ver uma aula que é sobre uma pequena história do papel. Afinal, a gente vai trabalhar com papel, o nosso suporte é papel, você tem que conhecer o papel, você tem que saber qual é a, a, a constituição, né? Como se constitui um papel? O que que é um papel? Como ele é formado? O que são fibras longas? O que são fibras curtas? O que é um papel de trapo? O que é um papel de polpa de madeira? Tudo isso, quanto mais conhecimento você tiver sobre o papel, que é o que você vai trabalhar no restauro, você vai conseguir identificar e eh, organizar melhor o seu trabalho, as suas intervenções.
Conhecendo o papel, você vai precisar conhecer, que é a nossa terceira aula, a degradação. Então, é uma aula que eu chamo de entomologia e fatores de degradação. Entomologia, porque são aqueles bichinhos, né, que podem degradar o papel. Então, os cupins, as brocas, as traças, o mofo, né, são os fungos. eh, e a gente precisa, então, saber o que degrada o papel para a gente poder saber como reconstituir essas degradações. E não só a degradação em si, mas não adianta você fazer um restauro, né, de buraquinhos do cupim ou da broca e depois devolver o livro para um ambiente que é o causador, ou que foi o causador dessas degradações, né? Então, a gente precisa saber os fatores de degradações, identificar o que degradou o livro. Foi a umidade? É a temperatura? Foi, enfim, né? Foram esses agentes biológicos? A gente vai aprender a identificar. Sabendo identificar, a gente vai higienizar, que é uma das etapas mais importantes do restauro, é a higienização. É durante a higienização que você vai realmente conhecer o livro. Você vai esmiuçar, você vai olhar página a página, folha a folha, todos os cantinhos, você vai dissecar aquele livro e você vai entender os problemas do livro, e a cada problema do livro você vai pensar numa possível solução. Eu digo possível solução porque nem sempre tem solução. Né? A gente tem que respeitar e aceitar a finitude das coisas, né? Inclusive do livro. Então, essa é a parte, né, inicial em que a gente vai trabalhar. A primeira aula é teórica, a segunda aula é teórica, mas a segunda aula já é um pouco teórico-prático, porque eu peço para você começar a identificar os livros que você tem em casa, na biblioteca, ou enfim, os livros que estão à mão, você saber identificar os papéis. Quanto à degradação, você também vai começar a olhar ali, bom, esse livro tem os buraquinhos, deve ser do quê? Tem umidade, ele está meio friozinho, será que está úmido, né? Então a gente vai começar a prática mesmo. E na aula de higienização, aí já é uma aula prática, né? Claro que tem a teoria sempre, mas é uma aula prática. Você não vai fazer a aula durante a minha aula, você vai assistir a minha aula e depois você vai reproduzir com calma, no seu tempo, com os materiais já ali em mãos, ou vai assistir a aula primeiro para você saber como faz e depois você vai adquirir, os seus materiais. Não tenha pressa. Aliás, é, quem tem pressa não dá para fazer restauro, porque você tem que pensar ali, você tem que esperar secar, né? Tem todo como é que é, uma trajetória ali que não dá para a gente, como é que fala, ser tudo rápido como esse mundo digital, né? Então a gente tem que aproveitar o melhor dos dois mundos. Tendo toda essa noção, a gente vai então ir para a gente vai para uma aula de química. Aí você vai falar, ai, química, química para quê? Química para quê? Para muita coisa, especialmente para saber o que você não deve fazer. Né? A gente fala, poder pode, mas não deve. Então, eh, quais são as reações que você está provocando quando você coloca qualquer, qualquer solvente. E quando eu digo solvente, pode ser até a água, pode ser um solvente orgânico, como uma acetona, né? Como uma benzina, e, enfim, como um hidróxido de cálcio num banho que você vai dar. Mas o que que provoca? Então a gente vai entender um pouquinho o que que é a reação química, o que que acontece, o que que a gente não deve fazer.
Isso tudo vai te abrir a mente, primeiro, para ter curiosidade, para você saber um pouco mais sobre isso, porque é lógico que numa aula de 3 horas, que a maioria das aulas são de 3 horas de duração, numa aula de 3 horas de duração, eu não posso te passar toda a química, mas eu vou jogar ali a sementinha da curiosidade, né, para quem quiser ter mais recursos, né, mais repertório para você entender o que que você realmente está fazendo, tá? Então, essa é uma aula de química. Terminada todas essas aulas, nós vamos para 3 aulas. Eu falo que são 3 aulas porque eu dividi essa construção de um livro em branco em 3 partes. A pro- a pro- o preparo, né, do livro, a costura do livro e depois a confecção das capas. Aí você vai me perguntar, mas eu vou restaurar um livro, por que que eu tenho que saber é, produzir, construir um livro? Porque você vai desmontar muitos livros e você precisa saber as estruturas desse livro. O que é uma guarda? Para que serve uma guarda? A guarda é sempre colada? A guarda é sempre simples? Tem guarda dupla? A guarda pode ser costurada ou é só colada? O que que é aquele reforço que eu tenho que fazer na lombada? Que materiais que eu uso? Eu vou usar um papel qualquer? Eu vou usar o papel japonês? Que tipo de costura eu vou fazer nessas 3 aulas? Nós vamos aprender um tipo de costura só. Depois, no segundo módulo, para quem quiser evoluir, aí tem mais costuras. Que a gente vai aprender, né? Inclusive a costura de folhas soltas. Mas nesse primeiro módulo, a gente vai aprender a costura, que ela é a mais comum, ela é a mais usada quando a gente for restaurar um livro. É claro que a gente vai manter a originalidade daquela costura sempre que possível, e sempre que aquela costura não tenha sido o causador daquele problema, né? Então, por exemplo, às vezes você vê um livro que ele tá com a costura rompida, e aí você vai estudar aquele livro e você vai ver que o problema era da costura mesmo, uma costura apertada, uma costura inadequada, uma linha que não era da espessura correta, enfim. Mas normalmente a gente tenta manter a originalidade daquela costura, desde que não seja o causador, né, daquela degradação. Então, a gente vai aprender a construir esse livro porque a gente vai desconstruir muitas vezes. Não é o caso desse primeiro módulo, que a gente vai trabalhar com pequenos reparos em livros sem desmonte, que dá para fazer muita coisa, né? Isso já o livro com desmonte já é matéria, vamos dizer assim, do segundo módulo, né? O curso de restauro mesmo de livros. É, então, você precisa entender as estruturas para você poder depois montar aquele livro seguindo as estruturas do livro, do exemplar que você está trabalhando, mas entendendo o que, que é, né? Como foi feita aquela estrutura. É uma capa presa, é uma capa solta. Então, tudo isso você precisa saber. Por isso que a gente constrói esse livro, como é feita a costura, como que você faz o gabarito da costura, que linha você usa, isso é super importante. Se você quiser aumentar a lombada para arredondar a lombada, então você vai fazer, tem toda uma matemática ali que é uma matemática que quando o pessoal olha aquela formulinha, né, no vídeo, né, que eu mostro ali no PowerPoint, fala, ai, gente, eu fugi da matemática e você está me dando, mas não é. Depois, com o tempo, você nem vai usar mais essa fórmula, você vai sentir, você vai ver, mas existe uma fórmula assim para você saber que linha você vai usar para cada livro que você vai trabalhar, né? Ou para cada objetivo que você tiver com aquele livro que você tiver, né, trabalhando. Então, são 3 aulas, você vai aprender então como construir o livro, você vai aprender como dobrar as folhas, então o que que é um caderno de 3, é de 4, é de 5, do que é, como que dobra, porque não é só dobrar, né? Você tem uma maneira correta de dobrar, que isso a gente aprende ali também nos materiais, tá? Como que a gente dobra, como que a gente corta, como a gente segura o bisturi, como segura como é que fala?
o estilete, né? Então, a gente vai aprender também na aula, na primeira aula dos materiais. Como a gente vai medir as capas? Qual é o tamanho da ceixa, né? Numa capa dura, aquela partezinha que sobressai ao miolo, né? Que é de proteção. O que que é uma canaleta? Você precisa mesmo de gabaritos? Não precisa de gabaritos? Então, eu vou ensinar a você fazer um livro, que, aliás, isso daí depois pode virar uma agenda, pode virar um livro de assinatura. Aí, com essa técnica, né, com essa estrutura, você pode fazer mil coisas, inclusive até um álbum de fotografia, se você quiser fazer, né? Tem uma outra diferença, mas assim, a base é essa. Terminado tudo isso, finalmente a gente chega onde todo mundo quer chegar, que é que é a aula de pequenos reparos. Eu dividi em duas aulas, porque tem bastante assunto para isso. Óbvio que não é tudo, que, aliás, isso é uma pergunta que me fazem. Esse curso é um curso completo? Não. Para mim, não existe curso completo, tá? Eu acho assim, o meu curso bem eh, vasto, né? Então ele te dá ali a base para você pelo menos ter assim a segurança, a ética e a responsabilidade de trabalhar em um livro, né? Neste primeiro módulo sem desmonte, com segurança, com responsabilidade, com ética. É, Quando você terminar os três módulos, posso te dizer que é um curso completo? Não. Não é um curso completo, porque cada livro, por igual que seja, ou por problemas semelhantes que tenham, é, você vai trabalhar de forma diferente, porque cada livro passou por uma experiência única. Um teve mais umidade, o outro não teve. Um teve um manuseio mais cuidadoso, o outro não. Então, você pode ter problemas parecidos, mas o restauro, ele vai ser diferente. Então, eu não acredito, eu e Iris, tá, nos meus critérios, não acredito num curso completo. Você vai completando seus estudos conforme você vai evoluindo conforme você for fazendo outros cursos, outras matérias. Se eu quisesse, por exemplo, cada aula dessa, eu posso transformar em 10 aulas. Uma aula de higienização não dá para ser feita numa aula só de 3 horas, mas eu te dou toda a base para você fazer o básico, né? O básico bem feito. É um curso que eu estou fazendo de um rapaz que ele é muito bom, chama Neurofood, e ele fala o básico bem feito. É você fazer o básico bem feito, né? Então, para não evoluir para outras coisas. Então, é muito legal. Ele chama Lucas. É bem bacana. E, e então, eu me perdi agora um pouquinho. Essas duas aulas de pequenos reparos, a gente vai trabalhar, então, como o nome mesmo diz, pequenos reparos em livros sem desmonte. É, A gente fala pequenos reparos, mas na verdade não dá para dizer que são pequenos, porque você eh, cuidar de um rasguinho de meio centímetro numa borda de um livro, você pode chamar de pequenos reparos. Mas se aquele risquinho, aquele rasguinho não for cuidado, ele já já vai virar um rasgão, que já já você pode até perder uma parte daquela folha. Então, você vai aprender a rasgos, dobras, que a gente fala, dobra é só desdobrar. Não, porque quando você faz uma dobra, você quebra a fibra do papel e às vezes o que pode acontecer é na hora de você desdobrar, você ficar com um pedacinho na mão. Então tem toda uma técnica para você, usando o papel japonês, né, e a cola adequada, uma cola reversível, você desdobrar essa dobrinha. Então, dobras, enxertos, pedaços que estiverem faltando, tanto pedaços pontuais, como uma grande página, uma grande parte de uma página. Obturação, uma capa, por exemplo, né, de papel, que esteja já toda furadinha por causa daqueles bichinhos, você vai fazer obturações. Você tem muitas coisas para fazer.
né? Muitas coisas para fazer num livro sem desmonte. Terminadas essas duas aulas, você está apto a fazer uma boa higienização, a reconhecer os fatores de degradação, a entender os procedimentos as, reações químicas que você pode ou não provocar, né, no papel. Você vai saber construir um livro de folhas em branco e você vai saber identificar a estrutura quando você estiver desmontando um livro mais para frente, não nessa aula, nesse módulo. É, você vai saber os materiais que você vai usar, você vai saber preparar as colas, a grude, né, que é a cola de farinha, a cola CMC, a mistura da CMC com PVA, enfim. Então, é um básico bem feito. É um básico bem feito, tá? Terminadas então essas 10 aulas, eu envio uma aula que é um questionário para vocês me responderem, né, a respeito de todas essas aulas que nós tivemos. E eu emito, sim, é que eu estou olhando aqui, eu emito, sim, um certificado de curso livre, que eu especifico as aulas que nós tivemos, o horário, né, as horas de aula, e terminado então esse curso, você está apto a fazer todos esses pequenos reparos, e se você quiser evoluir então para o segundo módulo, comigo ou com qualquer outra pessoa, fica à vontade, será sempre bem-vindo. E depois o terceiro módulo, que é em coro, tá? É, esse vídeo, então, que eu gravei é basicamente para esse módulo um. Depois eu vou fazer um para o módulo 2. E se vocês tiverem ainda algumas dúvidas sobre, claro, investimento, tudo isso, é só me mandar um WhatsApp, uma mensagem pelo direct, enfim. No Instagram, na bio, tem lá no Linktree, você tem você vai para a página que tem então todo o informativo desse curso de fundamentos e o curso de restauro. Então tem aula a aula que nós vamos ver e tem também o cronograma desse mês de julho, tá? Depois, claro, quando eu for iniciar outro, eu vou colocar outro cronograma, tá? Mas qualquer dúvida que eu não tiver sanado aqui, é só me perguntar e sejam bem-vindos para quem quiser entrar nesse mundo delicioso do restauro, da conservação, da preservação e que seja da encadernação, enfim. É, o vídeo foi longo porque tinha bastante coisa para falar, mas é isso, tá? Qualquer coisa, tô por aqui. Um beijo para vocês.